Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Vamos em frente ainda, tentando corrigir a tipologia da Miranda, né? Que foi, voltou. Foi só o item, não sei como que eu li. Mas nós estamos retomando aí alguns estudos, né? Que a Miranda quem está ouvindo está se divertindo, porque já ouviu o que realmente precisava. Confusão total, mas vamos aí retomando. Capítulo 13, hoje no item 154, tá? Então vamos juntos estudando aí, mais uma vez. Muitos outros dispositivos, diz Kardec, falando sobre as comunicações, a psicografia. Muitos outros dispositivos foram imaginados para a obtenção do mesmo resultado. O mais cômodo é o que chamaremos cesta de bico, e que consiste em adaptar-se à cesta uma haste inclinada de madeira, em posição semelhante à dos mastros que num veleiro se lançam do bico da proa para a frente. A Luiz que entender disso aqui. Por um buraco aberto na extremidade dessa haste, ou bico, passa-se um lápis bastante comprido para que sua ponta assente no papel. Quando o médium põe os dedos sobre a borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis escreve. Como no caso anterior, porém, com a diferença de que, em geral, a escrita é mais legível. Quer dizer, eles foram encontrando uma maneira, né, mais fácil, né? E as palavras são separadas. Poxa, melhorou muito. Lembra que no programa passado ele diz que o método anterior não tinha como separar as palavras e era bem legível. Por isso que ele tinha chamado de cesta peão, né? Cesta peão. Formando linhas paralelas, como na escrita comum, e não mais em espiral, já que o médium pode levar o lápis de uma linha a outra com mais facilidade. Obtém-se assim dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se fossem escritas à mão. E aí, Paulo Renato? Eu nunca vi, só por foto que eu já vi isso. Vocês já viram alguma vez alguma? Não, nunca vi. Devia ser interessante, né? Poder ver como é que era, assim. Que funcionava, né? Mas se vocês quiserem, né, nossos ouvintes aí, pode colocar. É só repetir o texto aqui de Kardec, né? O tipo de cesta. Cesta de bico. Cesta de bico, cesta peão, que aí vai aparecer lá a foto, né, de como é que era. Tem na internet? Será que tem? Tem né? sim. Mas você tem que colocar. Tem que fazer a pergunta certa, né? Não, você tem que colocar no Google cesta de bico Kardec. Aí ele vai mostrar as fotos. Entendeu? Interessante. Eu estava lembrando das psicografias do Chico, aquela agilidade, né? Aquela flexibilidade na escrita, muito rápida. E Chico tinha sempre um auxiliar ali para trocar as páginas quando terminava, né? Eu acho que dá a impressão de que se a coisa não fosse, a psicografia não fosse controlada pelo espírito comunicante, a impressão que se dava é que o Chico iria escrever direto. Sim. Né? Escreveria direto sem parar. Aí, Miranda? A Miranda achou ali. Tá aqui, ó. Essa aqui tá bem nítida. Fala do microfone que o pessoal quer te ouvir também. Viu? Aí você escreveu o quê? Eu coloquei cesta de bico, Kardec. Viu? Funcionou. Aí aparece a foto, né? Tem prancheta e tem essas aqui. É só para efeito de curiosidade, não é para reproduzir. Né? Para saber como é que era, né? Porque a gente fica tentando visualizar, né? Como é que é, então. Mas não, às vezes a pessoa pode entender que a gente esteja sugerindo que se façam mesmo, não é? É só para nível de conhecer o instrumento.
É interessante essa busca pelo melhor, pela melhor forma, por criar o melhor instrumento para que os espíritos se manifestassem de forma mais clara, né, mais Coloca objetiva. Coloca aí depois, Miranda, Sexta Peão Kardec, para ver se mostra se é muito diferente. O Google hoje tem tudo, né? Hoje em dia a gente tem a facilidade que Kardec não teve, né? Você imagina o trabalho de Allan Kardec, primeiro tendo que lidar com essas questões, porque eu imagino o tempo que ele levava para conseguir uma comunicação, para que ele pudesse estudar, e ele se correspondia com mais de 1000 centros espíritas sérios, conforme ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo na introdução. Não, aqui não está mostrando muita diferença. A Sexta Peão né? não... porque mostrar as mesmas gravuras do outro. Só vendo mesmo. Devia ter um museu com essas peças para a gente poder... Mas esse aqui dá a ideia do peão. Você observa que ele é circular. Aqui, ó. Gente, ela está falando com o Paulo Renato totalmente longe do microfone. Mas porque... eles não estão vendo? Mas eles querem saber o que está acontecendo aqui. Olha só, ó. Esse redondo aqui... Ela está mostrando aqui pra gente, ó, vocês podem pesquisar também. Parece um peão, um movimento. Ele escreveu Sexta Peão Kardec. Então é legal, porque tem as fotos, né? De bico. De Pelo menos pra gente ter uma ideia de como é que era aquele trabalho, como é que era feito. Mas vamos lá. Ainda bem que o progresso chegou. Porque não era mole, não. Chegou também, ó. Tá certo. Vamos ver aqui, até me perdi. A Miranda consegue me fazer me perder. Onde é que eu parei, Paulo Renato? Formando linhas. É 155, né? Isso. Seria a leitura 155. Agora é 155, né? Isso. Então, retomando, Miranda me desconcentrou aqui. Item 155. Então vamos nós aqui. A inteligência que se manifesta pode revelar-se ainda por outros sinais inequívocos. Chegando ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel. Se o espírito quer se reportar a uma passagem já escrita na mesma página ou em outra, procura com a ponta do lápis, como faria qualquer pessoa com a ponta do dedo. Gente, que interessante. E depois a sublinha. Se, enfim, o espírito quer dirigir-se a alguém, a extremidade da haste de madeira se dirige para esse alguém. Para abreviar, exprime frequentemente as palavras sim e não pelos sinais de afirmação e negação, como fazemos com a cabeça. Se quer expressar cólera ou impaciência, dá repetidas pancadas com a ponta do lápis, quase sempre lhes quebrando a ponta. Quer dizer, quando tinham comunicações mais violentas, Kardec dizia que era muito comum quebrar o lápis, né? O espírito agia com... porque era a forma que ele tinha de manifestar a insatisfação dele. Né? Manifestar um sentimento de uma forma material. Sim. O que era muito mais fácil numa comunicação psicofônica, né? Porque o espírito estava falando diretamente. Nós vemos todo o trabalho, né, que tanto Kardec teve como os próprios espíritos. Né? Você imagina os benfeitores tendo que se utilizar desses meios tão arcaicos para poder... Mas... Claro, eles foram seguindo as etapas necessárias para chegar onde eles entendiam que seria possível chegar, né? Mas com o tempo, né? Como Kardec diz, o progresso da ciência espírita foi muito rápido. Desde as pancadas até chegar à psicografia e à psicofonia, o tempo foi muito rápido, passou muito rápido. Nós aqui somos muito precipitados, né? Porque a própria mensagem, digamos, do céu à terra, ela também levou muito tempo para ser mais clara, mais objetiva em Jesus Cristo. Porque nós tivemos grandes profetas, os chamados grandes profetas, mas também tivemos aqueles profetas, né, que se comunicavam com o mundo espiritual, mas num estado de comunicação bem inferior. Né? E a pergunta poderia ser a mesma: por que os espíritos... aquela época não permitiu só ou diretamente a comunicação dos espíritos superiores? Por que deixaram os inferiores se comunicarem, sugerindo matança, destruição? Né? E hoje a gente, com esses fenômenos aí, descritos por Kardec, com essas experiências, as pessoas perguntam, né? Até Eduardo já levantou isso várias vezes, pergunta por que o espírito não escreveu diretamente, pegando a mão do médium,
Quer dizer, mostra que tudo na vida é um processo, é uma construção. E é preciso que a gente se familiarize com as coisas novas, de modo que elas façam parte da nossa cultura espiritual. E para que isso aconteça é preciso ter um exercício presente, permanente, constante, de modo que nós mesmos sejamos os construtores do nosso aperfeiçoamento. Então, me parece que a lógica, né, responde a essa questão de por que os espíritos não pegaram diretamente a mão do médium. Repito, porque também não fizeram a mesma coisa com os chamados profetas, menores profetas, né? Quer dizer, era preciso, as coisas precisam ser graduadas. E as conquistas são gradativas. Você vê que na própria vida humana nossa, nós não chegamos já com o pensamento contínuo pronto. Passamos por estágios, com condicionamentos, não é? Até chegar o momento de pensar continuamente. Quantos milênios? Séculos sobre séculos, para que a gente avançasse em algum ponto do nosso progresso, para que o espírito fixe em si algo de um progresso real. Muitas vezes leva milênios, como dizem os espíritos, séculos se debruçam sobre a nossa consciência, sobre a nossa intimidade. O que a gente acha fácil hoje levou milênios para ser adquirido. Isso aí, vamos seguir agora no item 156. Você que está chegando agora, é o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, no capítulo 13, item 156. Vamos lá. Em vez de cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de mesa em miniatura, feita de propósito de 12 a 15 centímetros de comprimento, por 5 a 6 de altura, com 3 pés, um dos quais se adapta um lápis. Os 2 outros são arredondados ou munidos de uma bolinha de marfim. Gente, quantas coisas eles utilizaram, impressionante. E aqui é interessante... Você levanta esse microfone aqui, ó. Pega aqui, ó. Você tá muito... Isso, vai ajeitando aí, ó. Agora ficou bom. Agora ficou bom. O pessoal fala assim, gente, eu gosto tanto do Paulo Renato, mas ele fala tão baixinho. Eu falo, não, é que ele fala fora do microfone. Agora ficou bom. Agora deve estar todo mundo falando, agora tá bom, agora tá bom. Voz de locutor. Mas a gente vai dar um curso aqui de como falar com a boca no microfone. É bom. Quem vai dar o curso é o Aloysio Guigino. Eita. Se ele estiver me escutando. Vai te pegar. Mas fala, Paulo. É interessante aqui quando ele fala, ele vem novamente com essas experiências, né? É interessante que às vezes a pessoa que não conhece a doutrina espírita considera que foi Kardec que inventou o espiritismo, Kardec que participou, proporcionou essas experiências todas, que tudo começou e terminou com ele, mas não. Ele está descrevendo aqui experiências que foram feitas por outras pessoas que não ele. Né? Dezenas de pessoas se dedicaram àquelas experiências, na sondagem, tentando sondar o mundo espiritual. Se Kardec teve alguma participação presencial naqueles fenômenos, ele não foi o único, né? Até porque quando ele começou a se interessar pelas pesquisas daqueles fenômenos, os fenômenos já existiam, assim como os pesquisadores já existiam. Então vale ressaltar aqui justamente essa questão que mostra muito bem de que Kardec não foi o único e exclusivo a fazer essas pesquisas ou essas experimentações. Como ele inicia aqui o texto da 156, em vez de sexta, algumas pessoas, quer dizer, mostrando que outros que se interessavam por aqueles fenômenos também estavam tentando criar um mecanismo, uma maneira mais fácil, mais ágil de comunicação com o mundo espiritual. Isso aí. Continuando, Kardec diz: outros se utilizam simplesmente de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, retangular ou oval. Num dos bordos há um furo oblíquo
para se introduzir o lápis. Colocada em posição de escrever, ela fica inclinada e se apoia por um dos lados no papel. Algumas trazem desse lado rodízios para facilitar o seu movimento. Esses dispositivos, aliás, nada têm de absoluto. O melhor é o que for mais cômodo. Com qualquer desses aparelhos, quase sempre há necessidade de 2 operadores, mas não é preciso que ambos sejam dotados de faculdades mediúnicas. Um deles serve unicamente para manter o equilíbrio do aparelho e poupar o médium excesso de fadiga. É o caso do Chico ali depois, né, que tinha alguém só para poder virar as folhas para ele. Páginas, porque senão o médium ia ter que fazer aquele trabalho. Na época do... Você ia sair do ritmo. Com as pranchetas tinha que ter alguém para auxiliar o médium, para o médium não ter que ficar se preocupando, nem o espírito, né, em movimentar aquilo ali. Ele ajeitava. É a foto que tem no Google. E parece 2 rodinhas atrás, alguma coisinha que facilita o movimento dela. É muito interessante mesmo. Muito interessante. A gente, claro, não vai ter mais oportunidade de ver esses experimentos. Mas realmente isso devia chamar bastante a atenção daqueles pesquisadores, né? Pela dificuldade que a instrumentação oferecia para aquelas inteligências invisíveis se manifestarem, né? Porque numa análise sincera e isenta de qualquer preconceito, a pessoa tinha que admitir que existia uma inteligência que não era do médium que estava ali escrevendo, estava se manifestando, inclusive com independência de pensamento. Sim. É interessante. Eu fico imaginando os espíritos desencarnados que já sabiam a que eles se propunham e onde precisavam chegar. Como tudo fica registrado nos anais da espiritualidade, eles tinham toda essa metodologia e intuindo. Então eu fico imaginando o ser que estava aqui, de repente surgiu uma forma na mente de colocar um exercício qualquer, não é? A influência dos espíritos para que eles conquistassem essas descobertas. A gente sabe justamente isso, né? Que o próprio André Luiz mostra no livro Evolução dos Mundos que todo o progresso da Terra se dá em 2 mundos, né? Por isso o título do livro, Evolução em 2 Mundos. E essa orientação de progresso, ela realmente parte da origem, que é o mundo espiritual, né? Essas intuições, elas são dadas por espíritos encarregados do progresso da Terra, né? Do progresso geral da Terra. E é claro que, para compreender os pensamentos desses espíritos superiores, é necessário reencarnar um espírito também de igual elevação, para que compreenda a mensagem que vem por intuição. Se não houver sintonia ou simpatia, né, um acadêmico, um doutorado, ele não consegue transmitir grandes conhecimentos à cabeça de uma criança. Pode até transmitir, mas não vai ser compreendido. Sim. Imagina Thomas Edison tentando descobrir a lâmpada, aquelas trocentas vezes que ele tentou e não vai, né? Exatamente, é assim como toda a ciência, né? Thomas Edison teve que tentar ir adaptando o experimento, vendo o que dava certo e o que dava errado, até ele chegar no objetivo final. E eu acredito que essas tentativas e erros, elas são realmente proposital, porque não só para que o pesquisador desenvolva o seu raciocínio, né, os seus conhecimentos, mas me parece que os espíritos, eles, enquanto aqueles pesquisadores estão na tentativa e erro, eles estão observando, e aí entre aspas, todo um movimento em torno, né, no caso em torno da ciência. Então, enquanto há tentativa naquele campo específico, outros conhecimentos que subsidiarão aquele êxito, o futuro êxito, vão aflorando. É preciso criar um campo adequado para análise, a aceitação e compreensão daquilo que está por vir, né? Porque se fosse a descoberta pela descoberta, sem uma estrutura que pudesse sustentá-la, ficaria difícil ou mais complicado a aceitação, porque traria elementos de novidade tão acima do tempo que seria rejeitado por todos. Então me parece que essas tentativas aí que levam muito tempo são os espíritos criando um ambiente para que quando elas surjam
surjam com uma boa aceitação. E assim como eles continuam fazendo, né? Nós ainda temos muito o que descobrir em relação à vida espiritual, à própria vida material, né? A nossa ciência continua aí em busca de novas descobertas. Com todo o avanço que nós temos, nós vimos aí o que uma pandemia foi capaz de fazer, né? E todas as dificuldades que a nossa ciência enfrentou. Então muita coisa está por vir, né? Muita coisa vai chegar de informação na Terra, seja no âmbito material como no âmbito espiritual também, porque os espíritos falaram muita coisa, mas não falaram tudo. O próprio André Luiz, né, nos seus livros, várias vezes ele diz que tinha coisas que não tinha ainda como explicar. E às vezes a gente se empolga e se precipita com os conhecimentos atingidos pela ciência. Porque o homem saiu da Terra, botou instrumentos no espaço, né, que fotografam, que registram, botou outros instrumentos no solo da Lua, em Marte. Às vezes a gente se ilude achando que, porque o homem foi ou botou os instrumentos, ele conhece tudo sobre a Terra. Não consegue dar conta de um mosquito da dengue. Da dengue. E a vida subaquática, a vida abaixo dos mares, é praticamente desconhecida, embora se conheça muito, mas as profundezas dos mares são absolutamente desconhecidas. Então a Terra em si, como terra, como ambiente de vida nosso, ela é quase que absolutamente desconhecida. A gente está partindo para fora para tentar compreender algo lá de fora para voltar e compreender aqui o de dentro. Elucidar o daqui. A gente sai para voltar. A ideia é essa. Pesquisa o que é possível ser pesquisado fora do ambiente terrestre, porque a gente sabe que a vida, até na cultura material, a vida não começou na Terra, a vida veio de fora. Todos os elementos que hoje nós usamos para as nossas construções, o ferro, tudo mais, eles vieram de fora, né? Quer dizer, são doações do espaço, de outros mundos, explosões de galáxias, de mundos materiais, e que foram direcionados os materiais para a Terra. Então, se o homem não está conseguindo compreender muito bem a Terra, mas precisa compreender e descobriu que pode fazer isso, pode fazer uma análise à distância. Compreendendo o que está fora, ele volta para compreender o que está dentro. E dito isto, né, esperando aí novas informações que certamente chegarão, estamos aí, segundo informações do Espírito Emmanuel, no programa Pinga Fogo, a partir de, ou em torno de 2057, estaremos adentrando, né, uma era de regeneração, né? Claro que é adentrando, né? As pessoas confundem achando que já é regeneração, não é regeneração. Mas ele fala lá que estaremos adentrando e que muitas coisas, o Chico falou que muitas informações nós teríamos no futuro. Ele fala das cidades de vidro na Lua, isso, a NASA já fala sobre isso também. Ele falava sobre a existência de água na Lua, tudo isso falou sobre Marte. Então muitas informações que o Chico deu lá atrás, hoje ninguém ri mais. Na época riram dele, né? E ele diz também da comunicação que teremos futuramente com seres de outros planetas. Então tudo isso já vem acontecendo, não é mais nenhuma novidade hoje, os governos falam sobre isso, as autoridades militares, mas riram do Chico em 1971, quando ele falou sobre isso tudo. Mas está acontecendo, tudo no seu tempo. Chegamos aí ao final de mais um programa. No próximo programa, se não formos abduzidos, né, aqui estaremos. Da mesma forma que a metodologia evoluiu para essas conquistas, nós estamos também num caminho, até o momento que vamos nos comunicar e interagir pelo pensamento. Justamente. Isso aí. Então, muita paz a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Estamos aqui, irmãos, lembrando a vocês o Clube da Fraternidade. Contribuam, já que vocês gostam do programa, pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Astênio, onde Sim. nós paramos? Nós paramos no nosso último programa na Revista Espírita de dezembro de 1858, na parte que Kardec chamou de variedades, e o tema específico era uma monomania, né, em que ele sustenta, ele fala de uma publicação numa revista, né, mas diz que poderia ter um monomaníaco espírita também, e aí o espiritismo seria responsabilizado, né? Exatamente. Queriam responsabilizar o espiritismo pela monomania de um espírita. Bom, mas hoje nós estamos, inclusive, chegando no finalzinho da revista de dezembro de 1858. Parece que no programa de hoje a gente termina, senão a gente termina no próximo programa. Mas hoje o tema é uma questão de prioridade a respeito do espiritismo. Então, na revista de dezembro de 1858, Kardec publicou esse texto, uma questão de prioridade a respeito do espiritismo. E ele diz o seguinte: o senhor Charles Renard, um de nossos assinantes de Rambouillet, dirigiu-nos a seguinte carta. Então aqui ele transcreve a carta que ele recebeu desse assinante. Disse o assinante então: Senhor e digno irmão em espiritismo, leio ou antes devoro com indizível prazer os números de vossa revista à medida que os recebo. Então estava aqui o Charles Renard informando que ele ficava ávido esperando a chegada da revista, porque ele devorava com indizível prazer, e hoje nós estamos devorando a revista através do rádio, né? Então prossegue o Charles dizendo o seguinte: de minha parte, isso não é de causar admiração, já que meus parentes eram adivinhos, né? Então a gente vê que, embora o Charles ele fosse espírita, né, ele ainda estava impregnado de velhas ideias, porque confundindo médiuns com adivinhos, né? Mas de qualquer forma ele fala: de minha parte, isso não é de causar admiração, quer dizer, esse interesse dele pela revista espírita, já que meus parentes eram adivinhos. Geração após geração. Uma de minhas tias-avós ou bisavós havia mesmo sido condenada à fogueira como contumaz no crime do Vaudry e frequentadora do sabá. Né? A respeito da expressão frequentadora do sabá, o tradutor coloca uma nota de rodapé dizendo que era uma reunião noturna de bruxaria. Ou seja, a família dele vinha geração após geração dedicando-se à questão da adivinhação e frequência às reuniões noturnas de bruxaria. Nada disso tem qualquer relação com o espiritismo. Exatamente. Né? De qualquer forma, em termos de fenômenos e de manifestação dos espíritos, né? Então acontece no espiritismo e acontecia lá nas reuniões de bruxaria. Né? Mas ele diz então que ele está encantado, né, pela revista, é natural, uma vez que ele vem de uma família dessa, né, inclusive dedicada à bruxaria. Bom, então deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás, porque a gente parou numa vírgula, né? Ele fala assim: uma de minhas tias-avós ou bisavós havia mesmo sido condenada à fogueira como contumaz no crime de Vaudry e frequentadora do sabá.
somente evitando a morte porque se refugiou na casa de uma de suas irmãs, abadesa de religiosa enclausuradas. Isso fez com que eu herdasse algumas migalhas das ciências ocultas, o que não me impediu de passar pela crença no materialismo. Então, mais uma vez, né, ele considerando que a introdução dele nas ciências, no estudo das ciências ocultas, facilitou a identificação dele com o espiritismo. Então isso fez com que eu herdasse algumas migalhas das ciências ocultas, o que não me impediu de passar pela crença no materialismo, se aí há fé, e pelo ceticismo. Então ele passou pelo materialismo, passou pelo ceticismo, apesar dessa herança dele, né, das práticas espiritualistas. Enfim, fatigado, doente de tanto negar, as obras do célebre estático de Swedenborg conduziram-me à verdade e ao bem. Então, um grande médium, Swedenborg, né, que publicou obras, né, a respeito das experiências mediúnicas dele, fizeram esse Charles Renard, né, se convencer e, de algum modo, se converter ao espiritismo. Tornando-me também estático, convenci-me ad vivum, ou seja, durante a vida, né, das verdades que os espíritos materializados de nosso globo não podem compreender. O que eles chamam de espíritos materializados são os próprios encarnados. Sim. Obtive comunicações de todos os tipos, fenômenos de visibilidade, tangibilidade, transporte de objetos perdidos, etc. Ou seja, ele vivia no meio em que a mediunidade era patente, né? Era riquíssima. Muitos de nós, frequentando centros espíritas por décadas, não tivemos essas oportunidades, né? Bom irmão, teríeis a gentileza de inserir a nota que se segue num de vossos próximos números? Não se trata de amor próprio, eu entendi aqui que ele botou amor próprio como sinônimo de vaidade, mas da minha própria condição de francês. Também não entendi porque a condição dele de francês iria substituir o amor próprio, né? Mas ele pediu ao Kardec, então, para publicar uma nota que ele enviou ao Kardec. Até nesse momento aqui ele está apenas se apresentando, sim, falando da história dele, né, esse tipo de coisa. Bom, agora ele pediu ao Kardec para publicar a nota e a nota está aqui. E a nota diz o seguinte: por vezes as pequenas causas produzem grandes efeitos. Por volta de 1840, eu tinha estabelecido relações com o senhor Carnet, torneiro e marceneiro, que viera a Rambouillet por razões de saúde. Apreciei e iniciei esse operário de inteligência excepcional no magnetismo humano. Então a gente nota que ele também se dedicava ao magnetismo humano, né? E o espiritismo também se magnetiza. Como Kardec, né? E o espiritismo também, né? O passe é o magnetismo humano, né? Bom, então, apreciei e iniciei esse operário de inteligência excepcional no magnetismo humano. Disse-lhe um dia: tenho quase certeza de que um sonâmbulo lúcido está apto a ver as almas dos mortos e com elas entrar em conversação. Ele ficou espantado. Então, a gente nota que aqui ele está se referindo a um sonâmbulo lúcido, porque ele, como a doutrina espírita ainda não havia surgido, ele ainda não conhecia as diversas mediunidades, né? Então, dizem, tenho quase certeza de que um sonâmbulo lúcido está apto a ver as almas dos mortos e com elas entrar em conversação. Ele ficou espantado. Induzi-o a fazer tal experiência quando dispusesse de um sonâmbulo lúcido. Ele o conseguiu e publicou um primeiro volume de experiências de necromancia. Necromancia a palavra necromancia significa contato com os mortos. Então esse operário, a partir das experiências dele com o sonâmbulo lúcido, publicou um livro sobre a experiência de necromancia, seguido de outros volumes e brochuras que foram traduzidos na América com o título de Telégrafo Celeste. Então, os livros publicados por esse operário saíram dos limites da França, né? Sim. Foram traduzidos na América com o título de Telégrafo Celeste. Algum tempo depois, o estático Davis publicou suas visões ou excursões pelo mundo espírita, né? Ou mundo espiritual, né?
Sobre os desmaterializados, então ele chama de materializado o que está encarnado e desmaterializado o que está desencarnado. Sobre os desmaterializados, Franklin fez pesquisas que resultaram em manifestações e comunicações mais fáceis que antigamente. As primeiras pessoas que ele mediunizou nos Estados Unidos foram a viúva Fox, né, parece-me que ele fala mediunizou porque ele contribuiu para o desenvolvimento da mediunidade, né, dessas pessoas. Então, ele está falando aqui do Franklin, parece. Então ele fala assim, as primeiras pessoas que ele mediunizou nos Estados Unidos foram a viúva Fox e suas 2 filhas, né, que deram lá o início às mesas girantes, né, as pancadas, né, a tipologia. Houve uma coincidência bastante singular entre esse nome e o meu, tendo em vista que o vocábulo em inglês fox significa raposa, que seria em inglês renard, né? Então, nada a ver, mas ele se identificou com a família Fox, raposa e tal, né? Bom, aí ele conclui o texto que ele mandou para o Kardec, dizendo o seguinte: há muito tempo os espíritos me haviam dito que poderíamos entrar em comunicação com os espíritos de outros globos e deles receber desenhos e descrições. Expus o assunto ao senhor Carragné, mas ele não foi mais longe que o nosso satélite. Sou, etc., Charles Renard. Então, ele, muito antes da doutrina espírita surgir, as práticas espíritas já existiam, né? As práticas espíritas, obviamente, antecederam a doutrina espírita, sim, né? A filosofia espírita e daí por diante. E os fenômenos, né? Isso, os fenômenos antecederam, né? Exatamente. E mesmo as comunicações inteligentes, que nota que os espíritos já haviam dito a ele que seria possível manter contato com outros globos, isso muito antes da doutrina espírita aparecer, né? Bom, aí Kardec faz uma observação, né? Fez o favor, a gentileza de publicar o texto que ele mandou para a revista e fez aqui uma observação, dizendo o seguinte: a questão de prioridade em matéria de espiritismo é, sem a menor dúvida, uma questão secundária. Né? Então ele vai explicar por que a questão de prioridade é uma matéria secundária. O que é prioritário em doutrina espírita, né? Bom, mas não é menos notável que desde a importação dos fenômenos americanos, uma porção de fatos autênticos ignorados do público revelaram a produção de fenômenos semelhantes, seja na França ou em outros países da Europa, em época contemporânea ou anterior. Isso em vários pontos Kardec fala dos fenômenos espíritas na antiguidade, né? Sim. E não apenas fenômenos materiais, fenômenos inteligentes, comunicações mesmo, vidências, né, nos tempos mais recuados. É de nosso conhecimento que diversas pessoas se ocupavam de comunicações espíritas muito antes que se tivesse notícia das mesas girantes, e disso temos provas com datas certas. Então a gente nota aqui que ele também identificou que o Charles tinha estudos, experiências, comunicações dos espíritos muito antes das mesas girantes, né? Perfeito. Bom, o senhor Renard parece estar nesse número e, segundo ele, suas experiências não teriam sido estranhas às que foram realizadas na América. Registramos sua observação como interessante história do Espiritismo e para provar, uma vez mais, que essa ciência tem suas raízes no mundo inteiro, o que tira aos que queiram opor-lhe uma barreira qualquer possibilidade de êxito. Então aqui Kardec está explicando ou justificando por que ele publicou o texto do senhor Charles Renard, né, porque seria uma interessante história do Espiritismo, mais uma demonstração de que o Espiritismo surgiu antes da publicação do Livro dos Espíritos, né? Não como doutrina, mas como ensino dos Espíritos muito antes. Se o sufocam num ponto, renascerá mais forte em 100 outros lugares, até que, já não sendo permitida a dúvida, ocupará sua posição entre as crenças usuais. Então, seus adversários, querendo ou não, terão que tomar o seu partido, né? Porque não adianta combater a doutrina espírita ou as comunicações dos espíritos, porque combatem num lugar, ela nasce em vários outros. E você vê, Astênio, que isso influenciou de tal forma que o espiritismo chega até hoje, né? Cada vez mais forte. Isso que eu ia falar, cada vez mais forte. Né? Exatamente. Paulatinamente. Isso.
Meu amigo, agora a gente chega no último tema da Revista Espírita de dezembro de 1858. Não sei se a gente conclui hoje, mas se não concluir, a gente conclui no próximo programa, né? Vamos fazer. O nosso programa é uma novela, tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar para poder entender o que está acontecendo. Bom, então aqui Kardec, aqui o texto é do próprio Kardec, ele publica dizendo com o seguinte tema, né? Aos leitores da Revista Espírita. Então ele está se dirigindo como se fosse uma carta dele aos leitores da Revista Espírita a respeito da conclusão do ano de 1858. Então ele estava aqui na revista de dezembro de 1858 e vai tecer alguns comentários a respeito do que foi o ano de 1858, né, para a própria revista, para o movimento espírita. Ele diz o seguinte: a Revista Espírita acaba de completar o seu primeiro ano e nos sentimos felizes em anunciar que doravante, estando assegurada sua existência por um número de assinantes que aumenta a cada dia, daremos prosseguimento às suas publicações. Então aqui Kardec estava comemorando o primeiro ano da Revista Espírita. A gente sabe que ela começou em janeiro de 1858, nós também começamos, né, estudando aqui no programa em janeiro de 1858, e agora ele está dizendo assim, tendo em vista que já há um número de assinantes que dá para manter a revista, Kardec não ganhava um centavo disso daqui. Isso aí. Né, então ela ia continuar sendo publicada, né, em 1859 e daí por diante. Perfeito. Né. O nosso papel aqui, a nossa responsabilidade é para estudar só os anos pares. Então, quando a gente terminar 1858, a gente vai passar para 1860, né? Porque tem outros apresentadores estudando os anos ímpares. Né? Bom, e aí prossegue Kardec. Os testemunhos de simpatia que temos recebido de toda parte, o sufrágio dos homens mais eminentes pelo saber e pela posição social, são para nós um poderoso encorajamento na laboriosa tarefa de empreendermos. Que aqueles, pois, que nos apoiaram na realização de nossa obra, possam aqui receber o penhor de nossa gratidão. Seria um fato inusitado nos fastos da publicidade se não nos defrontássemos com contradições, nem com críticas, sobretudo quando se trata da emissão de ideias tão recentes, mas se de alguma coisa devemos admirar-nos, é de ter encontrado tão poucos contraditores em comparação com os sinais de aprovação que nos foram dados. E, sem dúvida, isso se deve bem menos ao mérito do escritor, né, ele próprio, né, do que à atração suscitada pelo próprio assunto tratado e ao crédito que diariamente conquista nas mais altas camadas da sociedade. Então, ele diz assim, existiram críticas, existiram pedradas, né, mas o apoio recebido foi muito maior. Né? Exatamente. Bom, nós o devemos também, e disso estamos convencidos, a dignidade que sempre temos conservado diante dos nossos adversários, deixando que o público julgue entre a moderação de uma parte e a inconveniência de outra. Esse é um ponto que nós, já que chamamos Kardec de mestre, devemos aprender com o nosso mestre, né? A ponderação, a tranquilidade, a moderação, né? E não a agressão. Recebe uma pedrinha... É o que a gente vê mais hoje. Né? Recebe uma pedrinha e joga uma pedrada, né? Como se eu fosse mais forte, quanto mais eu tenho a capacidade de agredir o outro. Né? E quando mais forte é exatamente aquele que é capaz de calar. Então, ele fala assim, nós o devemos também, disso estamos convencidos, a dignidade que sempre temos conservado diante dos nossos adversários, deixando que o público julgue entre a moderação de uma parte e a inconveniência de outra. O Espiritismo marcha no mundo inteiro a passo de gigante. Todo dia reúne alguns dissidentes pela força das coisas. Então, que eram dissidentes e que passam a se reunir. Todo dia reúne alguns dissidentes pela força das coisas. E se de nossa parte podemos lançar alguns grãos na balança desse grande movimento que se opera e que marcará nossa época como uma nova era, não será melindrando nem nos chocando frontalmente com aqueles que queremos justamente conquistar. Né? Então, afastando, né, falando dos perigos do melindre, né? É por esse raciocínio e não pelas injúrias que nos faremos escutar. A esse respeito, os espíritos superiores que nos assistem dão-nos a regra de proceder e o exemplo. Seria indigno de uma doutrina que não prega senão
o amor e a benevolência, descer até a arena do personalismo, né, que é o que mais a gente vê nas redes sociais atualmente. É o que impera, né? É isso, né? Então, descendo a arena do personalismo. Deixamos esse papel aos que não a compreendem. Então, quem desce a arena do personalismo, Kardec está afirmando que é porque não compreenderam a doutrina espírita, né? Nada nos fará desviar da linha que temos seguido, da calma e do sangue frio que não cessamos de demonstrar no exame raciocinado de todos os problemas, sabendo que assim conquistaremos mais partidários sérios para o Espiritismo do que pelo azedume e pela acrimônia. Isso é perfeito, né? Que nós temos criaturas hoje, jornalistas inclusive, do movimento espírita, né, que se destacam pelo azedume e pela acrimônia. Né? E aí carregam atrás deles uma multidão de outras criaturas desajustadas. Né? Exatamente. Totalmente fora da linha estabelecida, indicada, sugerida por Allan Kardec. Bom, na introdução com que iniciamos nosso primeiro número, traçamos o plano que nos propunhamos a seguir. Que planos eram esses? Citar os fatos, mas também investigá-los e submetê-los ao escalpelo da observação, apreciá-los e deduzir-lhes as consequências. No princípio, toda a atenção se concentrou nos fenômenos materiais, que então alimentavam a curiosidade do público. Mas a curiosidade não dura sempre. Uma vez satisfeita, deixa de interessar. Assim como a criança que abandona um brinquedo. Naquela época, os espíritos nos disseram: este é o primeiro período que logo passará para ceder lugar às ideias elevadas. Fatos novos haverão de revelar-se, marcando um novo período, o filosófico. Então, o primeiro período foi dos fenômenos físicos, o segundo período filosófico. E em pouco tempo a doutrina crescerá como a criança que deixa o berço. Não vos inquieteis com as zombarias. Os próprios zombadores serão zombados, e amanhã encontrareis zelosos defensores entre os vossos mais ardentes adversários de hoje. Quer Deus que assim seja, e fomos encarregados de executar a sua vontade. A má vontade de alguns homens não prevalecerá contra ela. O orgulho dos que pretendem saber mais do que ele aqui está com E maiúsculo, né, será abatido. Realmente estamos longe das mesas girantes, diz Kardec, que não divertem mais, porque tudo cansa. Só não nos afadigamos daquilo que fala ao raciocínio, e o Espiritismo voga a plenas velas em seu segundo período, que é o período filosófico. Todos compreenderam que é toda uma ciência que se funda, toda uma filosofia, uma nova ordem de ideias. Era preciso seguir esse movimento, contribuir mesmo para ele, sob pena de sermos rapidamente ultrapassados. Eis porque nos esforçamos por nos não manter à altura, sem nos fecharmos nos estreitos limites de um boletim anedótico. Não era essa a intenção dele. Elevando-se à posição de doutrina filosófica, o Espiritismo conquistou inúmeros aderentes, mesmo entre os que não testemunharam nenhum fato material. Que o homem aprecia o que lhe fala a razão, aquilo que pode dar-se conta. É que encontra na filosofia espírita algo mais que um divertimento, qualquer coisa a preencher-lhe o pungente vazio da incerteza. Adentrando o mundo extracorpóreo pelo caminho da observação, nele quisemos que penetrassem nossos leitores, a fim de fazer que o entendessem. A eles cabe julgar se alcançamos o nosso objetivo. E assim Kardec termina então a revista de dezembro de 1858 e nós também terminamos a revista. Que pena, terminamos. Vamos depois a de 1860. Exato. Né? Uhum. Terminamos aqui a de 1858. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz, meu irmão. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho.
e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.